noite, pessoal, tudo bem? Pessoal aí da PR 7320, análise de investimentos, e da PR 6730, engenharia econômica 1. Finalmente chegou o dia de fazer jus ao nome da disciplina, né? Até então a gente estava estudando apenas a parte da matemática financeira, que é o ferramental, né? É a base que a gente precisa ter para poder trabalhar na análise de investimentos, na engenharia econômica, né? Então, agora, finalmente, a gente vai fazer análise de investimentos, ou a também chamada engenharia econômica, né? No começo do semestre, eu falei para vocês algo que eu sempre falo, né? Assim como você não pode achar que vai conseguir derivar ou integrar lá no cálculo, se você não souber as operações básicas da matemática, é a mesma coisa aqui. Não adianta você querer fazer análise de projetos e eu te indicar o VPL, o TIR, né, os indicadores todos que a gente tem, se você não sabe a matemática financeira, quer dizer, se você não sabe como andar com dinheiro no tempo, se você não sabe o que é a taxa de juros, né, o que é descontar os juros, como é para remunerar os juros, né, então é fundamental ter esse ferramental. Então, até para pergunta clássica, né, que sempre surge para mim, quando vai chegando principalmente perto de P2, né? Professora, cai na P2 a matéria da P1? A matéria da P1 está dentro da matéria da P2, não dá para dissociar, né? Não tem como você fazer a matéria da P2 sem saber trabalhar com uma uniformidade, sem saber trabalhar com financiamento, quer dizer, tá tudo dentro, né? É uma sequência. Então, é a mesma coisa que perguntar para o professor do cálculo 1 se vai cair, dividir, multiplicar na prova dele, entendeu? Cai, óbvio, porque tá dentro do método de resolução, né? Das coisas que ele vai te passar. Então, aqui é a mesma ideia. Então, a matemática financeira é muito importante para dar essa sustância, né? Para a gente poder fazer e compreender e resolver a parte de análise de investimentos, a parte de engenharia econômica. Eu falo que a engenharia econômica em si, no que se refere ao contexto da disciplina que vocês estão cursando, são 4 técnicas, né, que a gente basicamente aprende para fazer essas análises. E eu consigo falar todas elas numa aula, né, hoje. Mas nas demais, o que a gente faz, além de exercício, obviamente, né? A gente incorpora o que eu chamo de... Eu que chamo, tá? Não é que tá assim na literatura. Toques de realidade. Que eu falo que no começo, quando a gente começa a fazer análise de projetos, fazer análise financeira, a gente tem que pegar meio leve, né? Então, no começo, você vai aprender as técnicas e a gente vai aplicar em contextos simplesinhos, naquele mundo mais fantasia, né? Sem toques de realidade. Os toques de realidade vão entrando aos poucos. Que toques são esses? Por exemplo, inflação. No começo, nós vamos analisar projetos de 10 anos, de 20 anos, e não vamos nos preocupar se está tendo ou não está tendo correção monetária, inflação, né? Perda do poder de compra ao longo dos anos, né? E a gente vai ignorar. Depois a gente vai começar a ter que considerar, assim como o imposto de renda, né? O imposto de renda, que é aquele que incide no lucro, né, das empresas, ele é super importante, né? Ele faz uma diferença muito grande nos resultados. Às vezes, um projeto que poderia estar se mostrando super vantajoso, no que você faz a consideração do quanto do lucro, né, da faixa gorda aí de dinheiro que vai para o governo, você pode até mudar de ideia e ver que o projeto nem te compensa, né? Então, esses toques de realidade, inflação, imposto de renda, a gente vai colocando aos poucos nas próximas aulas. Por enquanto, a gente vai trabalhar com um mundo um pouco mais fantasia, mas que é necessário, né, para a gente começar. Então, vamos lá. O que realmente serve a engenharia econômica? Então, toda vez que a gente pensa no propósito de uma empresa, você pode entrar lá no site, ver lá os objetivos, a missão da empresa, lá. Mas a grande verdade é que não que aquilo não seja verdade, que sejam propostas mentirosas, mas o fato é, e eu não vejo nenhum problema nisso, é a realidade, as firmas, as empresas, elas têm um objetivo, né? E esse objetivo é
lucro, né? Se você não tiver lucro com a tua empresa, com o seu negócio, não vai dar certo, não vai prosperar, né? Você não está trabalhando só, né? Você não criou uma empresa para só cobrir os seus gastos, né? Você quer viver dela, né? Então você precisa ter lucro. Isso é um ponto que não tem como, né? Fugir. A empresa existe, ela precisa de lucro. Então as empresas, quando vão decidir onde colocar o dinheiro, então, vamos começar um projeto diferente aqui, ou eu sou um grupo de investidor, vamos fazer uma aquisição ali, né? Esses investimentos todos, as empresas precisam fazer uma análise antes. A tomada de decisão não é um processo tão simples, né? A empresa tem que parar para refletir, para pensar, para analisar se aquelas opções lá que ela tem, né, se vão dar uma boa rentabilidade, né, se esse lucro vai ser significativo, né. Não, e aí é que está a importância da engenharia econômica. Olha o poder que tem na mão o cara que tem bom conhecimento e que sabe fazer uma boa análise de investimento. Você vai ajudar a empresa a tomar uma decisão importantíssima. Compensa ou não compensa eu colocar o meu dinheiro nesse projeto? Você, antes dela enfiar a cara e de repente amargar um prejuízo lá na frente, você vem com a tentativa aí da bola de cristal, né? Tentativa que eu brinco porque é científico, né? Então você usa a teoria toda, né, da engenharia econômica de um modo que te possibilite procurar prever o que vai acontecer lá na frente, se você vai ter ou não um lucro, ou se de repente vai ter um prejuízo, ou se de repente é um lucro pequeno que às vezes não compensa, né? Isso tudo a engenharia econômica consegue fazer. Então, o cara que tem esse domínio, ele ajuda no processo da decisão antes de colocar o dinheiro e amargar esse prejuízo que pode acontecer. Ou antes da empresa recusar uma proposta que, de repente, pode ser super lucrativa, né? E que depois ela possa vir a se arrepender por ter recusado, né? Então, diferentemente, né, da disciplina de custos industriais, que eu acho que todos já tiveram, talvez a civil não me lembro, mas assim, custos você trabalha com o que ocorreu, né? Então você já tem lá os dados, né? Você está trabalhando com dinheiro, fazendo lá os balanços, os acompanhamentos, mas dali para frente, né? Da implementação para frente, vou tomar decisões sobre o que está acontecendo. A engenharia econômica, ela trabalha bem antes disso, né? Ela tenta imaginar o que vai ocorrer e procura se antecipar, né? E de repente não deixar a empresa passar uma oportunidade muito boa ou se enfiar numa péssima oportunidade, né? Às vezes aparecem boas oportunidades para você, não uma só. Às vezes a empresa pode ter vários projetos diferentes para ela de repente colocar o dinheiro e ela tem que decidir, porque às vezes não dá para pôr em todos, às vezes ela não tem. São várias propostas indicando lucro, de acordo com a análise, mas que não dá para você pôr dinheiro em todas elas, porque o seu dinheiro é reduzido, né? Tem uma restrição, tem um orçamento limitado, né? Então, com isso, além de você poder avaliar, aprender a avaliar se aquela opção de projeto pode ser boa ou ruim, você também precisa levar em consideração na hora de fazer escolhas. Então, dentro de várias alternativas que você venha a ter, né, e não dá para pôr em todas, né, como que eu escolho, né? Normalmente a empresa é guiada pelo quê? Eu vou pegar a que tem o maior lucro, a que tem a maior rentabilidade. Então, se estão me oferecendo A, B e C, os três vão me dar lucro, mas eu vejo que o C dá um lucro maior, é o C que eu vou escolher, né? Então, quem que vai te dar essa substância, essas informações todas, né? Na hora de você optar por investir e dentre várias opções em qual investir, vai ser a engenharia econômica. Então, neste primeiro momento da aula, a gente vai analisar os projetos individualmente. Então, eu não vou pensar em escolher entre vários bons projetos, tá? Vou pensar individualmente. O projeto chegou e eu vou escolher, e eu vou definir se aquele projeto tem tudo para me ser ou não lucrativo, tá? Depois, num segundo momento da aula, eu aviso, aí a gente vai pensar em escolher.
Tá, e se eu tiver mais do que uma boa alternativa, o que que eu faço? Qual que eu escolho, tá? Então, primeiro, analisando os projetos individualmente. Esquece, né, se tem várias opções, uma só. Vamos lá. Os indicadores que eu tenho, né, que a gente aprende no contexto dessa disciplina, que são os mais conhecidos, são esses 4 aí, né? O payback, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o valor uniforme equivalente. Na realidade, o VUI, que depois eu vou comentar, que dependendo do livro, do autor, você vai pegar com outros nomes, tá? O VUI, ele é bem interessante para comparar projetos. Então, no segundo momento da aula, quando a gente começar a tentar fazer escolha, né, entre várias boas opções, a gente vai trabalhar com ele, né? Ele é muito bom para isso. Assim como o TIR é uma taxa muito boa para a análise isolada, para uma análise isolada daquele projeto, sem ser comparando um projeto com outro, tá? Os demais a gente vai ver que eles têm várias utilidades, tá? Nós vamos começar então no payback, no VPL e no TIR, porque pensando nos isolados, tá? Então, esses 3 aqui, vamos pensar numa análise isolada. Depois a gente parte para a comparativa, que nós vamos ver que vai dar para usar o VUI, dá para usar o VPL, enfim, só não vai dar para usar o TIR, tá? Então, vamos lá. Payback. O que que é o payback? Payback é tempo, é prazo, né? É quantidade de tempo, né? Para você ter a recuperação do seu investimento. Então, quer dizer, quanto tempo vai levar para eu recuperar o dinheiro que eu coloquei? Então, quando a gente fala de um projeto, normalmente você vai lá, eu quero lançar um produto novo. Beleza, vou lançar um produto novo aqui na minha empresa, na minha fábrica, e eu faço todo um levantamento, né, do valor que eu preciso investir nisso. Contratar um marketing especializado, contratar, sei lá, comprar equipamentos, enfim. Vejo um gasto no hoje que eu preciso ter para esse projeto poder começar. Então, o dinheiro que eu vou investir. Aí vai ter todo o acontecimento, né? Provável de receita e também de gastos, né? Você começar a vender um produto novo, você vai ter ganhos com ele, receitas, mas você também vai ter gastos, porque alguma gasta para fabricar, né? Mas pensando no zero, o que você tem que ter já de dinheiro colocando para ter maquinário, para estar tudo em ordem, para aí poder começar a produzir e ter essa consequência de receita e de gastos com aquele produto novo, né? O payback, ele procura medir o prazo para você recuperar aquele dinheiro que você gastou lá no zero. Então, para este projeto, eu tive que colocar R$1 milhão em equipamento, instalações e nananana. Aí, no ano seguinte, o projeto está andando, começa a ter as receitas, alguns gastos também, normal, mas eu vou vendo o meu lucro. Quanto tempo levou para eu recuperar aquilo que eu coloquei no começo? Então, não estou nem pensando em ganhar dinheiro. Eu estou pensando só no tempo para eu voltar ao que eu estava, quitar aquilo que eu coloquei, né? Quanto menor for o payback em relação à vida útil do projeto, melhor, mais eu posso valorizar o projeto, mais rentável eu posso dizer que ele é. Então, imagina, você vai investir um dinheiro de R$1 milhão num projeto que vai durar 5 anos. Em 2 anos você recuperou o dinheiro? Bom, é menos da metade do projeto. Putz, eu recuperei o dinheiro em 4,9 anos. Quer dizer, caramba, você praticamente ficou 5 anos no vermelho para poder recuperar o dinheiro, né? Então, a ideia é que o tempo seja sempre bem menor do que a vida útil do projeto. Às vezes tem projeto que você vai olhar e vai falar, não tem como, em 5 anos, que é o que eu espero ficar com o projeto, eu não recupero meu dinheiro. Eu precisaria de 6, 7 anos, né? Um tempo maior para recuperar do que eu tenho para ficar esperando, né? Então, a vida útil do projeto precisa ser sempre maior do que o payback. Quanto maior, melhor, tá? Aqui ele até usa a expressão
que é quando o VPL é igual a 0, você vai entender melhor a hora que eu falar o que é um VPL, que é o próximo indicador, né? Então, o N, que é o payback, ele é um tempo. Quanto tempo eu gasto só para... Não é ganhar dinheiro, é só para parar de ter aquele... a recuperar aquilo que eu investi. Então, imagina que você começa no prejuízo, uma vez que você pôs o dinheiro lá, e aí você vai ganhando um pouquinho, vai recuperando, até que zerou. Pronto, tudo que eu coloquei, o projeto já me devolveu. A partir de agora que eu vou lucrar. É esse ponto que me indica o payback. Só que o payback a gente pode dividir em dois, né? Existe o chamado payback simples e existe o payback descontado. O payback descontado é o principal, ele é o mais importante. Eu falo que o payback simples, ele é aquele payback simples mesmo de calcular, muitas vezes de bater o olho, não precisa nem fazer muita conta, você já bateu o olho no fluxo, você já tem. Ele é muito bom para você descartar um projeto. Descartar projeto. Você faz uma simplificação bem grande nos dados do projeto, que te permite calcular rapidamente um valor de tempo. E se esse valor der ruim, quer dizer, for muito acima da, né, for acima da vida do projeto, tá? Você já descarta de uma vez e nem olha mais. Quando ele dá positivo, você simplifica lá uma realidade. Eu vou te mostrar que simplificação é essa. Vou ficar com dados fáceis para você calcular o payback simples. Se o projeto tiver um payback simples menor do que a vida útil, você não descarta, mas também não aposta ainda. Eu falo que o payback simples, ele é bom para descartar. Se ele der positivo, der um valor menor do que a vida útil, continue analisando, tá? O payback descontado, ele já é bem mais realista, ele é bem mais certeiro, né? Porque ele vai... ele não vai ter toda essa simplificação que tem no payback simples. Vamos ver a diferença entre eles. Payback descontado, sim, dá para realmente eu falar, esse projeto aí tem futuro para mim, vai me dar lucro. Com payback descontado eu consigo. Payback simples não é garantia. Só é garantido que se ele for ruim, se ele estiver acima da vida do projeto, esquece, joga no lixo que o projeto realmente é péssimo, tá? Vamos lá. Payback simples, ó. Aqui eu tenho, então, um fluxo de caixa. Ele tá nesse formato tabelinha, né? Mas é um fluxo de caixa normal. Então, quer dizer, se eu tivesse que desenhar ele aqui, ó, no 0 você teria esse investimento de menos 20, né? E aí, no ano 1, você já ganharia 5, no ano 2, um pouquinho menos 4, então aqui 5, aqui 4. No 3, você já ganharia mais, que seria 8, e por aí vai, tá? Então, isso aqui é o fluxo de caixa. Valores negativos é uma seta para baixo e os valores positivos são as setas de ganho, as setas para cima. Primeiro, nós vamos calcular via payback simples. Qual que é a grande simplificação que a gente faz quando o payback é do tipo simples? É a não remuneração do capital. É considerar que o capital não está sendo remunerado. O que remunera o capital? Quem remunera o capital é o juros. Então, quando eu simplifico ao ponto de dizer que não há remuneração, o que eu estou dizendo é que a taxa de juros é 0. Então, quer dizer, aquilo que a gente sempre toma cuidado na financeira, que é não juntar dinheiro em datas diferentes, porque a gente sabe que dinheiro no tempo tem peso diferente por causa da incidência dos juros, né? Morreu aqui. Eu não tenho qualquer preocupação nesse sentido, porque não tem taxa de juros. É uma baita simplificação, tá? Então, admitindo que a taxa de juros é 0, não tem diferença de peso aí. O 20, o 5, o 4, o 8, não importa em que data estão, não tem juros mesmo. Então, não é que, nesse 8 aqui, teve 4 períodos de juros aí, né, rendendo a taxa, aqui só teve 3. Não existe nada disso, porque não tem juros nenhum. Então,
8 no 3 ou 8 no 4 não faz diferença. Então, é uma baita simplificação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou direto, não sei se dá para apagar esse risco que ficou em cima aqui, deu. Eu vou direto fazer o quê? Fazer o acumulado desse fluxo de caixa, sem me preocupar com data, porque eu tirei a taxa, então todos os dinheiros têm o mesmo peso. Então, eu vou fazer um fluxo acumulado, somando todo esse caixa, que a gente fala que é ele no pontual, na data em que ele está mesmo, sem preocupação, e vou acumulando esse caixa. Como assim, ó? Então, eu começo investindo 20. Aí, então, é negativo. No ano seguinte, eu ganho 5. Então, eu começo querendo recuperar 20 que foi investido. Em um ano, eu já recupero 5, portanto, agora falta recuperar 15. No ano seguinte, eu já recuperei mais 4 dinheirinhos. Dos 15 que eu tinha, agora só tenho 11 para recuperar. No terceiro ano, vem um ganho mais gordo no meu caixa, 8. Então, daqueles 11 que eu tinha para recuperar, agora só me falta recuperar 3. Quando eu vou para o quarto ano, que eu ganho mais um valor gordinho aí no meu caixa, 8, eu finalmente positivo, ó, tô com 5, quer dizer, eu consegui recuperar o que eu tinha investido, que até o 3 ainda faltava 3 dinheirinhos para serem recuperados, né? Eu consegui recuperar e no ano seguinte eu já recuperei esses 3 e ainda lucrei 5, né? Ou seja, daqui para frente eu já tô vendo que eu finalmente tô ganhando mesmo com o projeto, tô tendo lucro. No começo, por mais que o meu caixa estivesse positivo, 5, 4, né? Desde o começo eu tenho receita no caixa, mas eu ainda não tinha recuperado o valor gordo que eu coloquei em jogo, né? Então, é só daqui, um pouco além do 3, mas antes ainda do 4, é que eu realmente zero. Zero o quê? Zero o investimento. Ficou ruim. É aqui que eu tenho o zero investimento. Eu não tenho mais dinheiro para recuperar. Então, a partir daqui, né, desse meio do caminho aqui, não tenho mais dívida. Tudo que eu coloquei lá, tudo que eu iniciei, que eu peguei de dinheiro para tocar o projeto, já foi recuperado com o próprio projeto. Daqui para frente já é a mais, já é lucro. Então, o que é o payback? O payback é justamente definir este momento, este tempo em que foi necessário para eu recuperar o valor aplicado, o valor investido. Então, eu tô vendo que ele é um pouco maior do que 3, porque até 3 eu ainda tinha 3 dinheiros para recuperar, mas não chega a ser 4, porque no 4 eu já percebo um lucro de 5, quer dizer, meu payback tá aí nesse intervalo do 3 com o 4. Dá para precisar? Dá para precisar. Ficou um monte de coisa em cima aí, mas não tem problema, eu faço aqui para você. É uma conta, na verdade, simples e bastante lógica, tá? O meu payback simples vai ser o quê? Com certeza... Pá, escorregou aqui. Com certeza, mais do que 3 anos, né? Porque em 3 eu vejo que eu ainda tô negativo. É 3 e mais um pouquinho, que não chega a ser 4. Quanto que é esse mais um pouquinho? Vamos pensar pela lógica. No quarto ano próximo inteiro, você vai ganhar 8. Esse é o valor total do ganho que vai vir aqui no quarto ano, 8. Mas você não precisa de 8. O que você está precisando recuperar são só esses 3. Ixi, ficou ruim. É só esse 3. Então, eu falo que daqueles 3 que eu ainda tenho para recuperar no próximo ano, eu só preciso desses 3 dos 8 que eu vou ter direito a ganhar no ano seguinte. Então, esse primeiro 3 está aqui porque eu vejo
porque até 3 anos eu estou negativo, mas no 4 eu já tenho lucro. Então, é 3 e alguma coisa, pronto. Esse alguma coisa eu determino pensando o seguinte, essa alguma coisa não é mais um ano inteiro, porque mais um ano inteiro, 8, é muito. Eu só preciso de 3 desse ano de 8, tá? Então, só estava faltando 3 para eu recuperar em relação aos 8 que eu tenho como conseguir no próximo ano. Então, daqui é que você tira, ó, 3,375 anos, tá? É o payback simples desse projeto. Então, é fácil de calcular. Dava para ter feito, olha, de cabeça. Ah, menos 20, ganhei 5, menos 15, ganhei mais 5, menos 11, ganhei mais 8, menos 3, ganhei mais 8, 5. Opa, você já saberia que estava aqui no meio. Quer dizer, é rápido de calcular, mas por quê? Porque tem uma baita simplificação aí, por isso que é o chamado payback simples. Eu estou simplesmente ignorando que exista taxa de juros, eu estou ignorando que vai ter uma taxa de juros o projeto, e aí eu junto dinheiro em datas diferentes sem o menor constrangimento. Diferentemente do próximo, que é muito mais assertivo, que é o payback descontado. Aqui, como eu falei, o meu payback deu bom, 3 e pouco, menos que a vida do projeto, que é 7. Então, eu vou estar investindo meu dinheiro? Não. Continua analisando. Se esse payback tivesse dado grande, não tivesse cabido dentro dos 7 anos, aí tudo bem. Descarta de uma vez o trabalho. Mas não é porque o payback simples deu legal que você vai aceitar já sem continuar investigando, porque é uma simplificação muito grande. Vamos para o payback descontado. Já o payback descontado, acabou a coisa da taxa não ter taxa. Agora tem taxa assim, ó, remuneração. Então, a taxa é diferente de zero. Acabou aquele negócio de sair juntando dinheiro em datas diferentes. Aqui eu vou ser muito mais realista. Beleza. Só que, professor, agora eu vi um problema. Você está me falando que eu estou fazendo uma análise para futuro. Você está tentando prever futuro, né? Como que eu vou saber os juros que esse projeto vai render para mim? Estou pensando lá naquela proposta que você disse, pra gente, professora, de colocar dinheiro para fazer um produto novo, para fazer aumentar meu portfólio, sei lá. Tá bom. Aí, beleza, eu vejo tudo que eu vou gastar, imagino as minhas receitas e os meus gastos, mas eu não tenho ideia de quanto que eu vou ter de juros nisso aí. Como que eu vou saber isso? Pois é. É aí que entra um conceito importantíssimo, que é o conceito da TMA. Essa TMA, nós já vimos ela em outros exercícios, ela já passou pela gente, só que a gente não deu muita bola, não foi tão a fundo, porque não era o foco. Agora ela é totalmente foco. O que é a TMA? A chamada taxa mínima de atratividade. Fiquem atentos que existem vários sinônimos. Então, taxa mínima de atratividade, taxa de custo de oportunidade. Ainda existe também um termo que é custo do capital. Custo do capital também é a mesma coisa do que a taxa de oportunidade e a taxa mínima de atratividade. O que é isso? Então, na verdade, o investidor, ele não sabe quantos por cento de juros por período ele vai ganhar. O que ele sabe é o mínimo que é para ele interessante. Até o pessoal da Civil, com certeza, porque está fazendo um projeto agora, e o pessoal da produção também, que faz um projeto com o professor Lima, de produto, passa por essa questão, né? Como é que eu vou saber se aquele projeto que eu estou desenvolvendo, aquele prédio que eu vou construir, ou aquele produto que eu vou lançar, como é que eu vou saber se ele vai ser rentável para mim? Então, eu preciso de uma TMA, um mínimo de atrativo. Então, eu não sei quanto de juros aquele projeto vai dar,
mas eu sei o quanto mínimo tem que ser para mim, para ele ser interessante. E aí, isso varia muito de investidor para investidor. O mínimo que o investidor se propõe a ganhar é muito relativo. Por exemplo, se eu sou sei lá, o Roberto Justus, vai. O Roberto Justus, a gente, pelo menos, né? Eu não sei muito da vida dele, na verdade, mas pelo que a gente vê, assim, da mídia aí, é um cara que deve ter muito dinheiro, inclusive muito dinheiro aí já investido e aplicado. Então, quer dizer, ele tem um mínimo que ele está habituado a ganhar. Ele tem aqueles juros, aquela rentabilidade média que ele ganha com as coisas que ele faz. Então, para ele ter a ideia de pegar dinheiro para colocar numa coisa diferente daquilo que ele já faz, só vai valer a pena para ele se for um juros igual para maior, né, daquilo que ele já tem. Então, se eu sou um grande magnata e eu tenho meu dinheiro investido, sei lá, um dinheiro investido em vários lugares que, em média, me dá um rendimento de 12% ao ano. Para que eu vou colocar o meu dinheiro num projeto que eu estou vendo que vai me dar menos do que 12% ao ano, que pode me dar 5%, que pode me dar 4%? Eu não vou querer fazer isso. Agora, se eu sou um investidor menorzinho, se eu sou aquele coitadinho lá que ainda está na poupança, ai, minha Nossa Senhora, quer dizer, meu dinheiro está até se desvalorizando lá. Espero que isso não aconteça mais com vocês que estão abrindo a mente aqui com as minhas aulas, né? Embora estejamos num momento super difícil para pôr o dinheiro agora com toda essa loucura do coronavírus, né? Mas ainda assim, a poupança continua sendo a pior coisa que você pode fazer. A não ser guardar embaixo do colchão ou na gaveta, que é pior ainda. Mas muito bem. Então, você é um pobrezinho coitado lá que ainda tá com o dinheirinho lá na poupança. Para você colocar o dinheiro em algum projeto, o teu mínimo de exigência é muito menor do que o Roberto Justus. O Roberto Justus está acostumado a ganhar lá, chutei aí 15%, com certeza deve ser mais. Mas 15% ao ano ele está habituado a ganhar. Você com a poupança, tadinho, você de ganho, uma verdade, você não tem praticamente nada, né? Mas vamos pensar a taxa simples, vai, sem ter a inflação aí no meio, né? Você está ganhando 75% da Selic, que é 3 e pouco, quer dizer, é muito pouquinho seu ganho, não chega a 3%, né, de juros por ano. Então, quer dizer, para que você iria recusar um projeto que dê juros de 6%, se a sua taxa atual de aplicação é 2, 3% ao ano? Você vai preferir uma maior, né? Então, às vezes, um projeto pode ser legal para você e péssimo para os justos, né? Porque o mínimo que é atrativo para um é diferente do mínimo que é atrativo para o outro. Então, para um payback descontado, que eu tenho que levar em consideração que dinheiro no tempo tem pesos diferentes, eu vou assumir na análise a taxa mínima que eu tenho. Então, eu analiso a minha base, vejo o que eu estou habituado a ganhar, e esse vai ser o meu goal. Então, a galerinha do civil, uma das primeiras coisas, né, para fazer, como eu faço VPL? Eu lembro que vocês caras já me perguntando logo no início do semestre, ainda no presencial, e eu falava, gente, primeiro temos que saber o TMA da empresa. Aí eu lembro que com alguns grupos eu sentei, liguei para um amigo que é engenheiro civil, ele me passou uns dados, eu fiz as contas e falei, é mais ou menos tantos % ao ano que a construtora sempre se propõe a ganhar quando ela lança um empreendimento. Então, aí esse é a sua TMA. No mínimo, aquela construtora, aquela empresa lá quer levar aquele valor de juros, né? No caso do pessoal da PD, mesma coisa. Começam a vir as perguntas. O que eu uso de TMA? Eu falo, olha, se você é um pequeno investidor, se você nunca colocou seu dinheiro em lugar nenhum, né, não está habituado a investir em nada, pega a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, imagina que pelo menos aí, né, o dinheiro estaria aplicado com segurança num Tesouro Selic, que é justamente os 3 e pouco da Selic. Então, considera que essa é a sua TMA. Então, a TMA é muito importante para qualquer análise, tá? Então, ela é o mínimo que para você que está avaliando o projeto vai ter que ter de juros para esse projeto ser interessante para você. Muito bem. Vamos aos cálculos. Aqui eu tenho um fluxo bem simples, tá? Também em formato tabelinha, mesma coisa que eu falei no slide do exercício anterior. Dinheiro para baixo
é negativo e os dinheirinhos todos para cima são os positivos. Então, em vez de fazer o DFC, o diagrama do fluxo de caixa, foi feito um fluxo em tabela, né? Mas aqui estaria o 500 investido no zero, e aí nos próximos 3 anos você ia tendo as suas setinhas de ganho, 200, 250, né? E 400. Muito bem, como que a gente vai trabalhar aqui para achar o prazo de recuperação desses R$500, se agora eu não posso mais sair juntando dinheiro, porque agora acabou o negócio da taxa zero. Agora eu estou considerando que existe uma taxa de juros aí, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que primeiro trazer esses fluxos para a mesma data. Não adianta eu querer fazer, tô devendo, investir 500, preciso recuperar 500, no próximo ano ganho 200, então agora só falta recuperar 300? Não. Não, porque agora eu estou num projeto pensando que ele tem uma taxa diferente de zero, que ele está me lucrando. Então, esses 200 que eu ganho aqui no ano 1 é um dinheiro que já vem de um período de aplicação de juros. Esses 250 vem de 2 períodos de aplicação de juros, né? Então, já não tem mais o mesmo peso que tinha no zero. Então, eu tenho que fazer esse dinheiro para a mesma data. Então, o primeiro passo é imaginar, fazer uma conversão aí desse fluxo, que desse jeito está o chamado fluxo pontual, que é o valor do dinheiro realmente naquela data, né? E agora passo para um fluxo do tipo a valor presente, que aí eu vou deixar todo o dinheiro na mesma data zero. Aqui no caso, pessoal, eu estou supondo que a minha TMA ela é 10%, tá? 10% ao ano. Não falei antes, mas foi 10% que eu coloquei nos cálculos. Então, o que que eu fiz? Ó, peguei o dinheiro de 200 aqui do primeiro ano, ó, e descontei um período de juros para ele ir para o zero. Aí eu descobri que o 200 no zero é 181,82. Esse 250, que é o dinheiro no ponto 2, né, na data 2, eu tirei os 2 períodos de juros, ó, por isso 1 mais taxa elevada ao quadrado, e descobri que no zero, esse dinheiro de 250 corresponde a 206,61. E, finalmente, esse dinheiro de 400 aqui, que é no 3, descontando os juros, ele é, na verdade, 300,53. Então, olha a importância da matemática financeira aqui. Se você ainda está com dificuldade, né, de trabalhar com dinheiro no tempo, não sei se dá para ver aqui bem a fórmula, ó, vou mostrar aqui na câmera para vocês, ver se pega. Deixa eu acertar o ângulo. Aqui, ó, valor futuro é o valor presente, 1 mais taxa elevado ao período, né? Então, se no caso a gente tem o valor no futuro, né? O 200, o 250, o 400 já são valores lá na frente. Eu quero saber o valor no zero. Então, se você isolar o VP, vai ter VF sobre 1 mais I elevado ao período. E aí você consegue descontar os juros. Bom, passei aí o meu fluxo de pontual para um fluxo a VP, a valor presente, né? Agora sim eu posso acumular. Agora sim eu vou fazer aquele acumulado que no Payback Simples eu já pude fazer de cara, ó. Então, quando eu ganho, eu começo, né, o projeto, eu pus 500 do meu dinheiro. Passado um ano, eu ganhei 200, que em dinheiro do zero é 181,82, ou seja, eu recuperei um bom dinheirinho, 181,82, mas ainda tenho 318,18 para recuperar. Quando eu vou para o terceiro período, que me aparece esse ganho de 250, eu, na verdade, no zero é 206. Então, eu recuperei mais um pouco do dinheiro, ó. Agora, daqueles 318, eu recuperei 206, mas ainda assim, eu tenho 111,57 para recuperar. Até que no último ano, que eu ganho os 300 em dinheiro de hoje, 400 na data 3, né? Eu consigo recuperar o dinheiro e
fazer um lucro. Então, olha só, embora você tenha, cuidado com a terminologia, tá, pessoal? Aprende aqui para falar direito. Por mais que esse projeto dê retorno no caixa, então, cada ano no caixa eu vejo que tem retorno, tem receita. Mas o projeto em si só vai te dar lucro aqui nessa reta final. Até o segundo ano, por mais que esteja entrando dinheiro no caixa, ainda não recuperou tudo que você teve que colocar para esse projeto começar. Já no terceiro ano, você já recuperou o dinheiro e passou a ter um lucro, que na verdade é de 188,96. Então, o seu payback descontado tá aqui no meio, entre o segundo e o terceiro ano, tá aqui dentro desse, no meio, não necessariamente no 2,5, né? Tô dizendo nesse miolo aí. Meu Deus, quanto rabisco. Tem que acompanhar o que eu tô falando, né? Se pegar só o slide, não entende nada. Mais precisamente, quanto que fica esse payback? Então, o mesmo raciocínio que eu usei no payback simples. Com certeza, é mais do que 2 anos, porque com 2 anos eu ainda tinha 111 para recuperar. Então, por isso que eu ponho esse 2 aqui. É 2 mais um pedacinho. Como que eu acho esse mais o pedacinho? Aí você pensa. O próximo ano, você tem condições de levar 300,53. Então, o próximo ano inteiro te dá 300,53. Mas você não precisa disso tudo, que é de um ano inteiro. Você só precisa de 111,57. Então, você só precisa de uma fraçãozinha desse ano de 300, que é a que corresponde aos 111 de dinheiro. Portanto, o seu payback descontado, nesse caso, ó, 2,37. Isso é bom ou ruim, professora? Bom, é um projeto curto, né? 3 anos não é tanto tempo, são 36 meses, né? Mas, se você vê, é praticamente o projeto inteiro aguardando, né? O projeto todo inteiro, por mais que esteja entrando dinheiro aí no seu caixa, não está suprindo ainda tudo aquilo que você colocou de dinheiro. 2,37, fazer uma conta rápida aqui. Eu tenho até medo quando eu olho meu celular, porque tem tanta mensagem de vocês, meninos, e eu tento responder todos, mas olha, dureza. Às vezes eu demoro, porque acumula muito. Depois eu vou mostrar no final da aula quantas mensagens já estão acumuladas, só para você ter uma ideia. 2,37 de anos, né? Então, são mais de 28 meses, né? Então, quer dizer, dos 36, você vai ficar mais de 28, quase 29 meses sem ter recuperado ainda o investido. Então, quer dizer, você vai ganhar mesmo dinheiro nos últimos 7 meses. Você está disposto realmente? Compensa, né? Então, aí é que tá, né? Tá dentro, tá te indicando lucro. Então, eu posso dizer que o projeto não é um projeto que vai... não é um projeto que vai fazer você perder dinheiro, é um projeto que vai te dar lucro. A questão é, vai demorar. Você está disposto? Bom, então, esse é o payback descontado. Aí, a gente tem outras opções. A ideia é quanto mais indicadores, melhor, porque melhor você enxerga o cenário. A gente fala na financeira, usa a expressão de que o payback ele é míope. Como assim ele é míope? Porque o payback ele vai te dar um intervalo de tempo. Ó, vai levar tantos meses, viu, para você recuperar seu dinheiro. Só que às vezes a gente fala que ele é míope porque ele não vai muito longe, ele vai até essa data, né? Então ele vai te falar, olha, dá para você recuperar o dinheiro em 10 meses. E às vezes você acha muito, mas nos últimos períodozinhos ali, é uma hora que se estoura a boca de ganhar dinheiro. Então, pode ter sido uma espera longa, mas que compense lá na frente no rendimento. E isso o payback já não visualiza para você. O indicador, né, quando você recebe o valor do payback, é um intervalo de tempo até recuperar. Se de repente dali para frente o ganho é absurdo ou o ganho é mínimo, aí eu já não sei. Eu só sei o tempo que eu tenho que esperar para não sair no prejuízo. Agora, se o lucro vai ser grande ou pequeno, o payback já não me mostra, porque ele não tem a visão tão longa, ele é míope, né? Por isso que é importante a gente
colocar outras ferramentas na jogada. Essa próxima é o VPL, que tinha aparecido lá atrás, ainda na definição de payback, valor presente líquido. Na área financeira, é muito comum aparecer os termos em inglês. Hoje em dia, as empresas já trabalham até com Excel, tudo em português, mas ainda se tem aquele... como que a gente fala? Uma mania, né, de usar os termos derivados do inglês mesmo. Então, por isso que eu acho importante sempre colocar os dois nomes. Então, o valor presente líquido, que é o Net Present Value, né, é a mesma coisa. O que é o VPL? Ele é a soma de todos os fluxos de caixa descontados para o instante zero. Então, eu imagino aquela taxa mínima de atratividade, desconto o fluxo, ou seja, tiro os juros até chegar na data zero. E aí, eu somo tudo. Como assim somo? Setas de receita, sinal positivo. Setas de saída, né? Sinal negativo. Então, pega todo o dinheiro e traz para o zero. Ó, a importância da matemática financeira aí, né? Se não souber andar com o dinheiro no tempo, não faz VPL. Traz todo o dinheiro para o zero, tudo que é dinheiro de entrada com sinal positivo, tudo que é dinheiro de saída com sinal negativo, junta tudo lá e vê quanto que dá esse VPL. Se esse VPL der maior do que zero, maravilha. Isso significa que você tem lucro. Quer dizer que a quantidade de ganhos, né, de valores positivos, supera a de gastos, de negativos que você teve. Então, eu falo que o projeto, economicamente falando, ele é viável. Se o meu VPL der menor do que zero, aí esquece o projeto. Esse projeto é inviável, ele vai te dar prejuízo. Quer dizer, se o VPL, o resultado desse somatório de todo o fluxo no zero deu negativo, é porque o negativo está superando o positivo. Quer dizer, os gastos, as saídas que você tem no seu caixa estão superando as entradas, né? Aquilo que está entrando de dinheiro no seu caixa, né? Então, o projeto não é viável. Você vai entrar num projeto que você mais vai gastar do que ganhar? Prejuízo. E se o VPL for exatamente igual a zero, é justamente o ponto do payback. É justamente o ponto em que você recuperou o investimento. Se eu trago todo o fluxo para o zero, faço essa soma, considerando setas de ganho positivo e setas de saída negativo, se no total deu zero, quer dizer, equilibrou. Tudo que eu ganhei, eu também investi. Então, eu não perdi e eu não ganhei. Eu apenas recuperei o valor que eu coloquei inicialmente. Ou seja, o meu payback é exatamente a vida do projeto. Então, em 10 anos de projeto, trouxe as setas para o zero de ganho e de gasto, juntei tudo com os sinais certinhos, somei, deu zero. Meu payback é 10 anos, é exatamente o tempo da recuperação do investimento. Então, esse projeto, eu falo que ele é, do ponto de vista econômico, indiferente. Então, economicamente falando, é indiferente para você. Você não está tendo prejuízo, mas também não está tendo lucro. Outros fatores vão ter que tomar a decisão por você. Então, você pode decidir, sei lá, às vezes, tá, não vou ganhar, não vou perder, mas vai ser legal fazer um comercial diferente com esse cara, uma relação maior ali, entrar num nicho diferente, sei lá. Então, às vezes, né, pode ter outras questões, né, que façam sentido para você colocar. Mas do ponto de vista econômico, né, de realmente você ganhar dinheiro, aí não. Tudo bem? Vamos ver com exemplo. Eu falo tudo bem como se vocês fossem responder, né? Ai, aqui eu tenho um primeiro exemplo, esse aí vai estar até resolvido no próximo slide, que fala o seguinte: um projeto supõe um investimento inicial de 65 mil, estima-se que sua implementação deva proporcionar um fluxo anual de receitas no valor de 10 mil,
Então, receitas anuais de 10 mil por um período de 10 anos. A TMA desse investidor aí é de 6% ao ano. Será que esse projeto é ou não um bom negócio? Tá até desenhado no outro slide, mas vou colocar aqui, tá? Então, é um valor de 65 mil que você vai colocar aqui no zero. Do primeiro, aí vamos dar uma simplificada aí no fluxo, né? Para não dar tanto trabalho. Aí aqui, ó, opa, do 1 ao 10, né? Aí do primeiro ao 10º ano, você vai ter aquele ganho uniforme aí, né? Olha lá, de 10 mil. Tá? Então, você tem esses ganhos de 10 mil, ou seja, o meu caixa é positivo desde o início do projeto. Então, hoje eu investi investi 65 mil no zero, no agora, e a partir dos próximos anos eu já tenho retorno no meu caixa, porque vai ter 10 mil lá. Só que eu investi 65, né? Então, no final das contas, será que eu tive ou não tive lucro, né? Será que eu terei, né? Que eu tô tentando acertar lá para frente. Qual vai ser, então, o meu VPL? Será que os meus ganhos, as minhas setas para cima vão superar o valor investido ou não, né? Então, vamos pro próximo slide que ele vai estar bem resolvidinho, ó. Ó o fluxo, bem mais bonito que o meu garrancho, né? Então, como que eu construo o VPL? O valor do presente líquido. Trago todo o dinheiro para o zero. Olha a matemática financeira como é importante, né? Trouxe todo o dinheiro para o zero. Setas para cima, né? Como essas de 10 mil são positivas. Seta para baixo, como dos 65 mil, são negativas, né? Então, os 65 mil no zero já é valor no zero. Então, ele eu não preciso fazer nada, ele já está no zero, ó. Tá aqui, coloquei menos 65 mil, porque é uma seta para baixo. Todos esses ganhos de 10 mil, eu trouxe para a data zero, ó. Aí, eu peguei a fórmula da uniformidade a valor presente, porque vai me dar bem menos trabalho. Então, para quem ainda não tá craque, né, na matemática financeira, essa fórmula aqui é ótima, que é a fórmula do valor presente aí das uniformidades, né? Então, eu tenho aqui, ó, o valor uniforme, que no caso são 10 mil, né? 1 mais a taxa, que é a minha TMA de 6%, elevada ao período, então, ó, perdão, ao número de parcelas, né? Que são 10, menos 1 sobre 1 mais elevado a n, lembrando que ela sempre leva para uma data antes do primeiro valor da uniformidade, né? Então, quer dizer, quando você aplicou a fórmula da uniformidade aqui nos 10 mil, ela já te levou aqui para a data zero. Então, certinho, ó, esse 10 mil é positivo, 65 mil é negativo, juntei, ó lá, 8.600,87, quer dizer, maravilha, ó, VPL positivo, maior do que zero. Isso quer dizer que eu tenho um bom negócio do ponto de vista econômico, eu tenho lucro. Então, eu recupero o dinheiro e ainda ganho o que em dinheiro de hoje, porque lembra, esse projeto é lá para frente, ele não aconteceu ainda, eu estou supondo que vai acontecer nele. E aí, então, eu estou dando uma referência do ganho hoje. Em dinheiro de hoje, eu teria recuperado e tido um ganho, ou seja, um lucro de 8.600,87. Então, não é um projeto que vai me dar prejuízo. Eu vou investir 65 mil, em 10 anos eu vou ter o equivalente hoje a um lucro de 8.600. Não é aquela coisa maravilhosa. Algumas pessoas ainda usam um indicador, se não me engano, o pessoal do Rafael lá da Civil, eu não sei, mas o pessoal da PD, acho que o Lima pede, que é o ROI. O que é o ROI? É o lucro em relação ao valor investido. É uma continha de divisão, né? 8.600 sobre 65 mil. Então, a gente fala que normalmente a galera não está muito disposta a um ROI muito baixo. Quer dizer, pô, vou pôr 65 mil para daqui
Em 10 anos gastar 8.600, quer dizer, tão pouco perto do que eu já tinha, mas ainda assim é ganho. Isso não quer dizer que o projeto é ruim. Aí vai do investidor, do que ele tá pensando da vida e das ambições dele, tá? Mas se esse projeto se confirmar com VPL de 8.600, é um lucro não muito grande, mas é lucro. Então, ele recuperou 65 mil e ganhou 8.600, ok? Bom, aqui eu vou ter um desafio aqui, que é tentar resolver esse exercício junto com vocês aqui no slide. Vamos ver se vai dar certo, né? Normalmente eu tenho resolvido tudo na folha e filmado, mas agora eu tenho uma lousinha aí, vamos testá-la para ver se ela funciona. Eu vou só pegar os dados para a gente poder resolver juntos. Então, você tem aqui equipamentos no valor de 55 mil, que é o valor aqui, né, que você espera investir hoje. Então, no caso, hoje seria o ano de 2020, né? Que é o ano que nós estamos, é o hoje. E a partir de 2021, você começa a ter os seus ganhos. Aliás, pessoal, vamos até fazer já esse comentário para não ter confusão mais para frente, né? Embora a gente ainda esteja trabalhando num universo simplificado. A gente sempre adota assim: hoje eu ponho dinheiro e no próximo período eu recolho, seja ganho ou seja prejuízo com esse trabalho. Então, pus um dinheiro para comprar uma máquina nova, pus um dinheiro na compra de um terreno para construir, pus um dinheiro no protótipo de um material novo, pus um dinheiro numa nova planta industrial, sei lá onde eu coloquei meu dinheiro. Qualquer consequência de ganho, né, de receita que eu gerei com essa novidade, ou de gastos a mais que eu tive com essa novidade, eu conto sempre a partir do período seguinte, tá? Então, você tem aí sempre essa situação. No zero é só o investimento. No caso aqui, são 6 anos de projeto. Ok, tô pondo aqui no meu papelzinho e você vai ganhar. Aí as receitas são diversas, né? Então, você tem 15.500, 18.800, 17.200. Professora, por que você já não imprimiu o slide para facilitar a sua vida? Porque eu estou sem impressora no meu computador. Claro, porque isso tem que acontecer no isolamento, né? 15.500, 18.800, 17.200, 7.200, 13.500. Ok. E aí você tem ainda, olha que interessante para vocês, acho que isso ainda não tinha aparecido em nenhum exercício, valor de revenda dos equipamentos, 9 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando chega lá no ano 2026, que é quando vai acabar seu projeto, né? Você vai ficar o último ano com o projeto, é 2026, que você vai ter aí uma receita estimada em 13.500, que você acha que você vai adquirir até lá, né, nesse ano. Você vai descontinuar com o projeto. Então, você vai pegar esses equipamentos e vai vender. E a estimativa é que esse tipo de equipamento que você está comprando, daqui 6 anos, tem um valor de mercado de 9 mil. Então, sempre que você vê aí, tá? Valor de revenda, vou pôr os sinônimos. Valor de mercado, ou ainda valor residual, é tudo a mesma coisa, tá? Quer dizer, é um valor que você está conseguindo vendendo aquilo que agora você não vai usar mais. Então, no caso, lá no ano 6, além da receita de 13.500, você também vai ter um ganho de 9 mil. Muito bem, vamos lá. TMA. TMA desse cara é uma TMA gorda, é um investidor aí para o Brasil, tá muito bem, obrigada, né? Para uma situação de Selic menos de 4%, pô, o cara ao ano, o cara tá conseguindo aí 21 no ano, é um baita do investidor, né? Muito bem, vamos resolver. Agora vamos ver se vai funcionar no próximo slide, se eu vou conseguir resolver com vocês. Se como um passe de mágica esse slide vier resolvido, já pronto, é porque falhou. Aqui já é a resposta, né? Deixa eu até anotar também, para depois saber responder aqui para vocês no resultado. Então, vamos lá. Telinha em branco, tô aqui com a minha lousinha nova e torcendo para funcionar. Ai, então vamos fazer o fluxo de caixa, vamos imaginar aqui o zero.
tá? Eita, já não deu certo. Vamos tentar de novo. Aqui é o 0. Aí, aqui eu vou ter o primeiro ano. São 6 anos e os valores vão mudando, né? Então, não dá para simplificar. Segundo ano. Terceiro. Quarto. No quinto. E aqui no sexto. Meu fluxo está em ano. Eu estou trabalhando com um investidor cuja TMA, ou taxa de oportunidade, ou custo capital é de 21% ao ano. Então, o que vai acontecer? Ó, aqui, eu vou investir 55 mil, que são em equipamentos, né, que ele fala. Aí, aqui no ano seguinte, então, ó, os 15.500. Aqui o ganho já é um pouco maior, que é... Agora eu fiquei em dúvida, acho que é 16.800. Minha letra não tá das melhores. Aí depois você vai ter um fluxo uniforme aqui, no 3, no 4 e no 5, de 17.200. E aqui no 6... o último ganho de receita de 13, opa, alguma coisa eu apertei aqui que não era para ter apertado, 13.500, né? E lembra que você vai ter também, vou pôr de verde, você vai ter também uma outra setinha aqui, ó, que é aquele valor de revenda, que no caso era de 9.000 reais. Beleza. Vamos construir, então, o VPL, tá? Então, como que vai ficar o meu valor presente líquido? Eu vou trazer todo o dinheiro para o zero, né? Então, menos 55 mil, que já está no zero, e agora eu vou começar a trazer os ganhos, né? Então, eu tenho um 15.500, ó, que está na data 1, aí aqui tá a TMA para descontar os juros, é um período só, né? Então, nem precisa escrever, na verdade. Aí, vem aqui, ó, no segundo ano, os 16.800, tá no segundo ano, então, por isso, ao quadrado. Aí, aqui, ó, do 3 ao 5, isso aqui é uma uniformidade, né? Então, vou ser esperto e vou usar a fórmula da uniformidade, que é 17.200, né? Aí, vamos lá, 1 mais I, menos 1 sobre I, 1 mais I, né? Aí, este é um momento que na sala de aula eu costumo falar para vocês. E qual é o N? O N, na fórmula da uniformidade, é número de prestações, né? O número de vezes que o valor se repete. É o melhor jeito para você pensar nessa fórmula. Então, ó, 1, 2, 3 vezes, tá? Então, por isso que eu vou elevar aqui, opa, a 3. Tô aprendendo a usar essa lousa, né? Peraí. Até que para uma primeira vez não tá tão ruim, né, gente? Ó lá, 3 e 3. Eita. Três e 3. Pronto. Ixi. Pra vocês verem que a gente também tá sofrendo aqui, viu? Aprendendo essas coisas. Não tá fácil. Vamos ver de novo se agora vai... Ai, senhor. Pronto, agora acho que vai rolar. Pronto, 3. Só que tem um porém, né? Eu fiz questão de usar essa fórmula da uniformidade aqui nesse exercício para você lembrar daquela situação. Toda vez que você aplica a fórmula da uniformidade a valor presente, ela te leva para onde, né? Ela sempre te leva para uma data antes do primeiro valor da uniformidade. Então, se essa uniformidade começa aqui no 3,
ele está levando para a data 2. Então, quer dizer, se você parar aqui, você não está no 0, você está na data 2. Da 2, você tem que ainda descontar 2 períodos de juros para chegar no 0. Então, você vai ter que fazer aquele esquema de multiplicar pelo inverso, né, que seria dividir por 1 mais taxa elevada ao quadrado, tá? Então, quando você aplica a uniformidade, né, a valor presente aqui, nesses 17.200, você está na data 2. Da data 2 para ir para a data 0, falta descontar 2 períodos de juros. Você poderia mexer aqui e colocar 5, né, no lugar do 3, que tem 3 dividindo aqui e tem o 2 ali. Mas eu costumo fazer assim na lousa para chamar a sua atenção mesmo. Mas se na prova você quiser deixar o 5 direto, eu vou entender, tá? Não tem problema nenhum. Então, deixa eu pôr uma outra cor aqui, só para destacar que até ali era data 2. A partir do momento que você vem até aqui, aí sim você está na data 0, que é o objetivo do VPL, né? Foi tudo? Não, ainda não foi. Tá faltando ainda o ano 6, né? No ano 6, então, eu tenho aí, dinheiro na mesma data, eu posso juntar. Então, esse 13.500 mais este 9.000 são ganhos que você vai ter no ano 6. Então, você vai descontar aí 6 períodos de juros. Fazendo essa conta, se eu não tiver copiado aí também nenhum valor errado, deve chegar no valor que você tem ali no slide anterior, de 2.813,99. Então, quer dizer, é maior do que 0, portanto, é um projeto que tem lucro, ele é economicamente viável, tá? Quer dizer, você consegue recuperar o dinheiro e com todos os ganhos, além de você recuperar os 55.000, você ainda faz um lucro que em dinheiro de hoje seria a 2.813,99. Quer dizer, você, em dinheiro de hoje, né, além desses 55 que você recupera, né, que você ainda teria, você teria mais 3.000 praticamente, né? Então, é um projeto economicamente interessante, economicamente viável. Então, repara que até agora, com o VPL e o payback, a gente já conseguiu passar bastante coisa para o investidor. Você vai falar para ele assim, olha, investidor, vamos supor que a gente fizesse payback aqui, né, nesse exercício. Olha, investidor, é o seguinte, com esse projeto, em tantos anos, você recupera o seu dinheiro, payback. E ao recuperar até o final da vida, você ainda vai ter um lucro de 2.800 e pouco. Então, repara como você vai melhorando a qualidade das informações que você vai passando. Importante, um indicador nunca contradiz o outro. Então, se o payback descontado estava dentro da vida útil do projeto, estava mostrando que era economicamente viável, o VPL não vai conflitar, ele também vai dar lucro. Não dá para o payback ter dado uma coisa e o VPL outra. É que um soma a informação, então você vai estar podendo falar para o investidor, para quem contratou você, ou depende do ponto de vista, né? Às vezes você pode ser o cara da consultoria que está fazendo análise para alguém, às vezes você pode ser o cara dono da ideia revolucionária dentro da empresa e está querendo vender ela para frente, para a diretoria. Você vai falar, olha, tantos anos eu recupero o valor do investimento e até o fim do projeto, meu lucro considerado a dinheiro de hoje, né, meu VPL de tanto, tá? Tem mais um indicador que eu quero mostrar para vocês ainda nesse vídeo, porque eu vou quebrar em dois, né, para ela não ficar muito pesada, que é o TIR, que é a taxa interna de retorno, né, ou também chamado IRR, né, International Rate of Return, se tiver com um Excel de repente em inglês, vai ser IRR, tá? Mas a gente fala muito em TIR. O que é o TIR? O que é essa taxa interna de retorno? Ela é finalmente o meu juros. É finalmente o quanto eu devo ganhar com esse projeto. O que a gente faz para estabelecer qual é essa taxa? A gente passa todo mundo para o valor presente, ou seja, a gente monta, né, a equação do VPL
E aí, a gente iguala ela a zero e descobre a taxa que consegue fazer isso. Essa taxa que zera o VPL é a chamada taxa interna de retorno, é a taxa do projeto. É o quanto de juros o projeto vai me dar. Então, ó, tá aqui, ó. Você pega todas as suas saídas de caixa, tudo que você tem lá de recebimentos do caixa, né? Todas as entradas e as saídas, né, de caixa, traz a valor presente, faz aquele esqueminha, setas para cima, sinal positivo, setas para baixo, sinal negativo, né? Mesmo esquema de sempre, né? Que a gente fez no VPL, e igual a zero. A taxa que igualar o VPL a zero é a sua TIR. Por que a taxa que iguala a zero? O que quer dizer um VPL igual a zero? O que quer dizer todas as setas positivas iguais às setas negativas? Indica o quê? A recuperação do dinheiro. Indica que você não perdeu dinheiro com este projeto, né? Indica que você apenas recuperou, que o projeto é indiferente. Então, eu vou pegar, vou descobrir a taxa que faz essa recuperação do dinheiro. Quanto que é o valor da taxa que recupera o dinheiro, que faz com que entradas sejam iguais às saídas? E aí, o que eu faço com essa taxa? Eu analiso de que forma? Usando a minha TMA, a minha taxa mínima de atratividade, a minha também chamada taxa de oportunidade, né? Lembra que é a mesma coisa. A minha também chamada taxa custo-capital, né? É a mesma coisa. O que é essa taxa? Vamos lembrar. É a taxa mínima que um projeto tem que dar para ser interessante para mim. Então, eu, grande investidor, estou acostumado a ganhar tanto em dinheiro, então eu analiso o meu projeto para ver se a taxa é maior ou menor em relação àquilo que eu estou habituado a ganhar. Então, no caso, a análise é assim, ó. Se a TIR for superior à sua TMA, maravilha! O projeto está te dando um retorno, né? A taxa que zera o VPL do seu projeto, ela é muito superior, né? Ela é maior do que o mínimo que é atrativo para você. Ou seja, economicamente viável o projeto, ou seja, o VPL é positivo, o VPL é maior do que zero, tá? Então, como eu sempre falo, né? Como eu falei agora há pouco, um indicador nunca contraria o outro, né? Se o VPL dá positivo, é porque a TIR tem que ser maior que a TMA. Caso a sua TIR, ó, esteja abaixo da sua TMA, pô, peraí. Então, a taxa que zera o VPL é, sei lá, 10%, minha TMA é 15%, tô fora. Esse é VPL negativo, esse projeto é inviável do ponto de vista econômico. E se porventura coincidir, se a TIR é exatamente a sua TMA, quer dizer, a taxa que zera o VPL é a sua própria TMA. É porque justamente é indiferente. Você não vai perder, mas você também não vai ganhar. Não tem lucro, não tem prejuízo, você apenas recupera o poder de compra. Então, olha como você vai somando informação para o cara. Você vai falar, olha, esse projeto leva tantos anos para recuperar o dinheiro investido, que no final da vida deve dar um lucro estimado em dinheiro de hoje de tanto, que corresponde a uma taxa de tantos por cento ao período do projeto. Então, é um monte de mais informações, as quais não conflitam uma com a outra, mas ajudam na tomada de decisão. Vamos ver um exercício de TIR. TIR é um pouco chato, em que sentido, tá? Na Engenharia Econômica 1, na análise de investimentos, a gente faz tudo na raça, né? A gente usa papel, caneta, calculadora, porque o nosso objetivo aqui é que você tenha o raciocínio mesmo, né? Que você pegue a ideia do raciocínio de trabalhar com o mundo financeiro. Então, é bem no papel mesmo.
Quem continua os estudos na área financeira, né, a produção é certeza porque tem Engenharia Econômica 2 no semestre que vem, mas os demais cursos vai do interesse individual, né? Quem continuar, com certeza vai sair do papel e da caneta e vai começar a ir para o Excel, aí a vida vai ficar mais fácil e o TIR vai ser o mais fácil de calcular, inclusive. Mas no papel é mais chato. E você vai entender por que já já. Eu peguei 2 exemplos de TIR justamente para você ver a diferença. Esse aqui é um exemplo até que tranquilo. Qual é a taxa interna de retorno correspondendo a um investimento de 10 mil? Então, lembra, o investimento é sempre no hoje, né? Então, na data zero eu invisto 10 mil, vai passar 10 anos, então não é uma uniformidade, é daqui 10 anos, eu vou tirar esse valor. Então, esse é o valor que eu vou ter na data 10. A TMA desse cara é 9% e ele quer saber se o projeto é economicamente viável pela TIR. Vamos lá na resolução, ó. Aqui eu tenho, então, no zero, né, o investimento aqui de 10 mil, eu tenho no 10 o ganho, então não era um ganho anual, não é uma uniformidade, né, é um valor no zero e um outro no 10. E aí eu vou fazer pela TIR, que foi o solicitado pelo exercício. Então, o que é a TIR? Lembra, TIR, né? Vamos lá. Opa, TIR é a taxa que zera o VPL, tá? Esse é o meu foco. Muito bem, então vou construir o VPL, tá? Isso aqui, que tá montado aqui embaixo em azul, né? É o meu VPL, que é menos 10 mil, que é o dinheiro que já se encontra aqui no zero, e é negativo porque é saída de caixa, e aqui o mais, porque é entrada de caixa, dos 25.937,43, e a taxa para descontar os juros. Então, se fosse para calcular o VPL, poderia ter pedido, e seria mais fácil no papel, eu coloco o 9% aqui e acho o VPL. Só que no caso ele quer que você ache a TIR. Então, você vai deixar a taxa como TIR, como incógnita, e o teu VPL como zero, e aí vai descobrir a taxa que zera o VPL. Esta conta, você sai na matemática, sem problema nenhum. Ela é um fluxo simples, né? Você tem uma entrada para uma saída, então você consegue calcular na mão com facilidade. Não é nenhuma conta muito difícil, né? A hora que você desenvolve, né, a conta, né? A hora que você faz o desenvolvimento da conta, você vê que com log, né, um ln, aí vai de gosto, né? Cada um tem as suas preferências, vai conseguir chegar tranquilamente no resultado da TIR, né? Então, no caso aqui, a sua TIR seria de 10%. Ela sempre vai sair decimal, aí você põe a porcentagem normal, nada de novo. TIR maior do que a TMA, portanto, o projeto é economicamente viável. Então, quer dizer, você está habituado, para você já está satisfeito 9%, que é o que provavelmente você está ganhando com a média dos seus investimentos hoje, e você repara que este projeto é um projeto que, se confirmar essas expectativas todas passadas, né, porque não aconteceu ainda, ele vai me dar 10%. Portanto, 10% é melhor, né, do que 9%. Por isso que a decisão está tomada, é um projeto economicamente viável. Então, quando o fluxo for simples, achar TIR na raça no papel não é difícil, você vai cair num log, tá? Agora, vamos ver outra situação. Quando você tiver um fluxo que não é simples, um fluxo já múltiplo, vamos lembrar o que eram esses fluxos múltiplos, né? Que foram os que a gente começou a estudar para valer na última lista, que era a lista 4, né? O que são os fluxos múltiplos? Eles são os fluxos em que você tem mais do que duas setas, né? Você pode ter uma série uniforme ou mais de duas setas, quer dizer, 3 quantias não nulas, né? Mais de duas setas no fluxo, 3 para cima, né? Você aí, para fazer na raça, na mão, você já vai se complicar. Aí você vai ter duas opções. Você vai poder fazer por tentativa e interpolação. Quem estudou legal a lista 4, vê que tem alguns exercícios, inclusive, que tem uma observação.
falando, tem que achar uma taxa que faz não sei o quê. Aí vem lá, observação. A taxa fazer por tentativa e interpolação, que já era um treino para quando você chegasse nesse ponto. Então, quando você tiver que achar TIR em fluxos múltiplos, você não vai conseguir resolver a equação na mão, ela fica uma equação mais complexa. Então, você tem duas opções. Uma é tentativa e interpolação, a outra é fazer uso de uma calculadora, só que não é toda a calculadora que vai fazer. Aquelas básicas que vocês têm da Cássio, normalmente não faz. Você vai ter que fazer tentativa e interpolação. Aquelas da HP branquinhas, sabem qual é? Essas já normalmente fazem, tá? Aí você, então, tem que saber lidar. Eu vou lidar com o cenário de quem não tem uma calculadora que faça, para eu poder abocanhar todo mundo. Se você tiver uma calculadora que faz a equação, beleza, põe a equação lá, dá o ok, que ela vai te dar o resultado. Se você não tiver, você vai ter que tentar taxas e fazer uma interpolação. Então, o que que eu faço? Ó, eu estou procurando a TIR, que é a taxa que zera o VPL. Eu pego a equação montada, arrisco um valor. Deu positivo o VPL, não deu 0, deu 2,4, por exemplo. Putz, não é essa taxa ainda, então eu vou tentar outra taxa. Vou aumentar essa taxa, vou pôr uma taxa mais elevada, porque eu tenho que descontar mais o fluxo, porque eu não quero que fique positivo, eu quero que abaixe, que vem para o 0. Aí, no que eu tentei uma taxa menor, maior, deu negativo. Aí também já não é o que eu quero, ficou muito baixo. O valor que eu desejo está aqui nesse meio, né? Então, eu posso fazer a interpolação, tá? Então, para fazer a interpolação, eu preciso que a taxa que eu procuro esteja no meio, né? Entre as minhas duas tentativas. Então, eu tenho que ter uma taxa que ao testar dê um VPL positivo, uma taxa que ao testar dê um VPL negativo, para a TIR estar exatamente aqui no intervalo e poder fazer a interpolação. Vai funcionar? Vai funcionar, mas é um valor aproximado, né? Você não vai estar cravando a TIR, você vai estar aproximando. Como que você faz para essa interpolação ser bem sucedida, para ficar bacana? Aí vem a minha dica, importantíssima, vou pôr em vermelho. Esse intervalo aqui, ó, entre a taxa que está positivando o VPL e a taxa que está negativando, que a sua está no meio, ele não pode ultrapassar 5%. Esse tem que ser o limite. Então, quer dizer, tentei uma taxa 10, ficou positivo. Então já vou por 30 e vou fazer entre 10 e 30, que é certeza. Não, vai ficar uma droga. As tentativas têm um limite, elas têm que ter um intervalo, tá? Então, é um intervalo limite, tá? De 5%. Então, se você testou 10 e precisa subir com a taxa, 15 é o máximo que dá para você subir. Puta, não deu certo. Eu fiz com 10, deu positivo, eu fiz com 15 ainda tá dando positivo. Ok, então abandono 10, considera agora o 15 e sobe mais 5, vai para 20. Agora deu certo. 15 positivou, o 20 negativou, beleza. Então, esse intervalo limite, se for além de 5%, esquece. Aí você não pode considerar. Vamos ver isso aplicado para a gente encerrar esse vídeo. Determinar a taxa de retorno correspondente ao investimento de 1.000, então esse é o meu valor no zero, que gerará receitas. Aí eu tenho 300 na data 1, eu tenho 500 na data 2 e eu tenho 400 na data 3. A minha TMA é de 10% ao ano. Esse projeto é ou não é rentável pela TIR, né? Então, eu vou descobrir se a taxa interna de retorno é maior ou menor do que a TMA para tomar uma decisão. Então, lembra, no zero é só o valor do investimento, dali para frente, qualquer consequência do projeto de ganho ou de gasto, você põe na data 1 para frente. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim. Olha lá, investimento no zero, as setinhas, data 1, data 2 e data 3 de ganho. Como que eu faço? Então, eu lembro que a TIR, ela tem que zerar o VPL.
Então, eu tenho que montar a fórmula do VPL. Então, o VPL tem que ser 0. Ele é dado pelo quê? O 1.000, que está negativo, porque é investimento, e aí vem todos os ganhos, ó. 300, 500, 400, né? Todos são ganhos positivos. E eu vou descontando para o 0. 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Aqui não tem uniformidade, né? Para me ajudar, vai a fórmula básica mesmo. Então, olha só, esse é o fluxo múltiplo. Você caiu num fluxo múltiplo, quer dizer, não tem como você sair na raça, na mão. Essa conta, por mais que você tente usar toda a sua álgebra acumulada aí de milênios, você não vai sair. Ou você lança a mão de uma calculadora que consiga fazer uma equação de terceiro grau aí, né? Ou você vai para tentativa e para interpolação. Então, vou fazer por tentativa e interpolação, que é o cenário pior que você pode encontrar pela frente, tá? Tá aqui. O que eu vou testar? Dica. A gente sempre começa testando a TMA, né? Porque aí já dá um norteamento. Porque com a TMA, na verdade, a gente já consegue até saber se o projeto é viável ou não, porque você vai ter o valor do VPL, né? Então, eu testei a minha TMA. Então, normalmente, não é regra, tá? Mas normalmente, tenta-se primeiro a TMA, porque pelo menos alguma conclusão você já tira, né? Quando você colocou, montou o VPL, então o dinheiro de 1.000 do 0, o ganho de 300, 500 e 400, né? Trouxe para 0. E substitui a taxa pela TMA, que é 10%, você vai achar um VPL negativo. Então, assim, como eu testei o VPL com a TMA, eu já sei que esse caso aqui é um caso de prejuízo. Se o VPL para TMA deu menor que 0, é porque com certeza a TIR vai ser menor do que a TMA, porque um método nunca pode contradizer o outro. Então, eu já sei que isso aqui vai ser economicamente inviável. Mas, de qualquer forma, como ele quer que você chegue na TIR, porque o cara lá, o investidor, quem sei lá que você está mostrando os dados quer saber, vamos continuar. Então, quando você testou 10, essa taxa negativou. Então, eu descontei muitos juros. Vou tentar uma taxa mais baixa. Lembra que eu tenho um limite de 5% no intervalo? Então, por isso que eu vou para 5%. Porque eu já estou com 10, se eu descer a taxa para menos do que 5%, a minha interpolação vai ficar uma porcaria. Então, eu vou testar com 5%. Peguei, substituí tudo por 5, pronto, achei um VPL positivo. Então, para essa taxa mais baixa que a TMA, para um desconto menor, né, do fluxo, eu tenho lucro de 84. Beleza, ó, vou construir a minha interpolação aqui na tabelinha, ó. 5% me dá lucro de 84. 10% me dá prejuízo de 13. Então, dentro desse limite de 5% está minha TIR, que é a taxa que vai zerar o VPL. Aí, aqui, interpolação, tá? O que você faz de um lado, você faz do outro. Então, tipo, 10 menos TIR sobre 10 menos 5. Aí, do outro lado, eu faço menos 3,52 menos 0 sobre menos 13 menos 84, né? Bom, você vai achar aqui que a TIR é 9,31, tá? Lembrando que é aproximado, porque você fez tentativa e interpolação. É uma aproximação muito boa se você respeitar esse limite aqui, mas é uma aproximação, tá? De qualquer forma, já é suficiente para você tomar uma decisão, né? A TIR, de fato, como eu já sabia, ela é menor do que a TMA, 9,3, né? É menor. Portanto, o projeto não é rentável, não é economicamente viável. Então, você vai poder adiantar mais informações para o seu cliente. Olha, esse projeto aí, ele não é viável, tá? Ele não é viável porque não dá payback dentro do tempo de vida que você quer, né? Não tem retorno. Você, no total da vida do projeto, vai acabar tendo um prejuízo de tanto, porque a taxa desse projeto é 9% e a tua TMA é 10%. Por que o TIR é a queridinha, né, do mundo financeiro? O pessoal adora saber o TIR do projeto.
porque fica fácil para você apresentar para pessoas diferentes. Então, de repente você apresentou aquele projeto para um cara que pode não apostar na sua ideia porque a TMA dele é alta, mas para um outro que a TMA dele é mais baixa, seu projeto pode super valer a pena. Então, em vez de você só dar o VPL para aquele cara específico que é o teu objetivo, olha, investidor de 10%, o seu VPL é negativo, que é uma droga, você pode ter o TIR na mão. Tendo o TIR na mão, já fica pronto para qualquer um tomar uma decisão. Se eu sou um investidor que tem uma TMA de 8, eu ia aceitar esse projeto. Ele estaria com uma taxa de juros maior do que eu consigo com os meus projetos hoje. Então, ele seria viável para mim. Então, você não precisaria recalcular o VPL para mim com 8% para você me dizer que ele é rentável. Pela sua TIR, eu já sei. Se minha TMA é 8, então esse projeto está prometendo 9,3, ele é interessante, né? Porque isso é uma verdade. Um projeto nunca é unânime para qualquer um. Depende do que você faz com o seu dinheiro. Dependendo do que você faz com o seu dinheiro, um projeto pode ser bom para você, para o outro pode ser ruim e por aí vai. Tá certo? Bom, eu vou parar esse vídeo aqui na TIR, para não ficar tão pesado, que nós já estamos com 1h30. E no próximo, a gente já vai tratar de escolha de alternativas. Quando eu tiver mais de um projeto e eu tiver que escolher, aí a gente trata no vídeo separado. Com esse conteúdo dessa aula, já dá para fazer a lista 5, não inteira, mas já dá para fazer muitos exercícios da lista 5. Aí você mesmo vai perceber, se tiver que comparar um projeto com outro, não dá ainda sem a próxima aula, sem o próximo vídeo. Mas se você já tiver fazendo a lista e ver que é uma análise de um projeto isoladamente, você já tem total condições de fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Espero que tenha sido uma aula clara, tá bom?